Vou te contar agora passo a passo, desde a hora que você ingere o refri, para você ter uma ideia do que acontece no nosso corpo, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, após 10 minutos, tá? Refrigerante, por ser um líquido de fácil digestão, né? Esse açúcar todo que tem aí nele, falando do refrigerante normal, tá? Não do refrigerante zero. Ele já chega na nossa corrente sanguínea, tá? Então, para que você não fique enjoada com tanto doce, porque a quantidade de açúcar que tem no refrigerante é muito grande, a indústria, ela adiciona um ácido chamado fosfórico, tá bom? Depois de 20 a 30 minutos que você ingeriu esse refri, o pâncreas, ele vai liberar muita insulina de uma vez. Por quê? Porque a ingestão de açúcar que você teve foi muito grande. Então, o nosso pâncreas faz o quê? Libera muita insulina de uma vez só, para poder colocar todo aquele açúcar que você consumiu para dentro o mais rápido possível, tá? O fígado, ele acaba ficando sobrecarregado e começa a armazenar em forma de gordura, tá? Por isso que quando a gente pensa em reeducação alimentar, aquelas pessoas que tomam muito refrigerante, né, o refrigerante normal, a gente pede o quê? Para tentar substituir pelo zero, pelo menos, né? Não que seja um alimento bom, mas ele pelo menos é menos prejudicial do que o normal, porque ele não tem adição de açúcar, né? Não é um alimento bom, mas pelo menos tem adição de açúcar, tá? E reduzir a quantidade, porque as pessoas acabam armazenando gordura justamente por causa desse processo, tá? Após 1 hora, a satisfação proporcionada pelo açúcar e pela cafeína, ela começa a diminuir junto com os níveis de açúcar no sangue. Ou seja, você toma lá aquele refri, depois de 1 hora, quando os níveis de açúcar no sangue vão baixando, né, e também essa ingestão de cafeína vai diminuindo, né? O que acontece? Você vai ficando o quê? Mais irritada e sonolenta, né? Porque daí você, imagina, você teve aquele pico de insulina, você estava com energia 1000, a hora que baixa, você tende ao quê? A ficar mais sonolenta, mais preguiçosa, né? Mais irritada, porque daí você fica, né, com mais sono, mais preguiça. Então, e depois de 1 hora, é exatamente isso que acontece. Aí depois, né, depois que tudo isso acontece, que daí você fica cansada, aí o seu corpo pede o quê? Mais refrigerante, tá? Mais refrigerante. Por quê? Né? Porque aquela substância que tem ali no refrigerante, tanto a cafeína quanto o açúcar, eles vão, né, vão te estimular, né? A cafeína é estimulante, o açúcar vai te dar energia. Então, o nosso corpo, ele acaba ficando dependente disso. Aí ele pede o quê? Mais refrigerante. Aí você vai lá, pega mais uma latinha, você vai lá, pega mais um copo e isso acaba se tornando um círculo vicioso. Muitas vezes a gente acha que a gente, que a pessoa se vicia no refrigerante só pelo sabor, mas não é. Não é só pelo sabor, é porque o nosso corpo, ele se vicia nessas sensações essas sensações que esses dois tipos que a cafeína e o açúcar geram para o nosso corpo. Então você fica viciado no quê? Nessa sensação de satisfação, de prazer, de energia, né? De estar estimulada. Então não é só o sabor, você se vicia, né, na sensação de prazer que esse alimento te causa. Então, por isso, que daí a pessoa toma uma vez e toma de novo, e toma de novo, e toma de novo, e acaba se tornando um círculo vicioso. E isso não é bom, tá? Foi o que eu falei agora há pouco ali no início do vídeo. Se é um alimento que você ama muito, tá tudo bem você consumir eventualmente. Eu sempre gosto de deixar bem claro, né, nos meus vídeos, com as pessoas que eu converso, você não deve classificar os alimentos entre proibidos e permitidos. O que você pode, isso você não pode. Não, mas você precisa aprender a se alimentar de uma forma harmônica. É você entender que esse é um alimento, né? Você ter o conhecimento, isso é muito importante, você ter o conhecimento do que aquele alimento te causa. Então, quando você vai consumir, você consome de forma consciente. Você consome em menos quantidade, você consome eventualmente. Muitas pessoas acabam consumindo em excesso pela falta de conhecimento, porque elas não sabem
o que esse alimento vai causar no organismo, sendo consumido em excesso, né? Todos os malefícios que podem causar aí, né, a longo prazo, quando você fica tomando refrigerante todo dia. Primeiro porque, né, vai impedir o seu processo de emagrecimento, se você tomar, né, o refrigerante muito frequente, o refrigerante normal. E segundo, porque é um alimento que não faz bem, que não tem, na verdade, nada de bom ali, tá? Mas lógico, se é um alimento que você gosta, a gente não precisa fazer esse terrorismo de dizer você nunca mais pode tomar um refrigerante. Não, mas eu quero que você tenha o quê? Tenha conhecimento, né? Tenha o conhecimento suficiente para entender o que aquele alimento vai causar, né? O que o refrigerante vai causar no seu organismo. Então você passa a consumir ele de uma forma muito mais consciente, uma frequência e uma quantidade muito menor.